Hoje a gente começou com alguns momentos com o projeto Vida Local, Lugar de Histórias. A gente começou com a formação para os novos professores, né? Então, assim, foi muito bom esses dois momentos. Vamos continuar fazendo sistematicamente esses momentos para os novos, até eles se sentirem mais seguros. Agradecer à professora Sulamida, né, por ter pensado nesse momento, ter planejado. Pedir a todos que fechem os áudios, né, para não ficar intercorrência na voz. Agradecer a Carlos, né, que é o apoio. Agradecer a Valban, não sei se ele já conseguiu entrar também na sala. E agradecer à professora Sulamita, sempre as formações, né, são muito boas, com temas assim bem pertinentes. Eu mesmo gosto muito de participar. E aí a gente vai, né, dar continuidade, agradecendo mais uma vez o empenho, né, de Sulamita. Vamos lá, com a palavra a nossa querida professora, formadora Sulamita. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Eu agradeço aí a presença de todos e de todas, do meu amigo Carlos, que sempre me ajuda em muitas coisas. Qualquer dúvida, eu entro em contato com o Carlos e Carlos me dá aquela ajuda maravilhosa. A minha chefe aí, querida, de todo o coração, é a Tereza, certo? Posso dizer que é uma grande amiga. E a todos vocês, espero nesse momento a gente conversar um pouco, conversar sobre as nossas formações, as nossas aulas. E eu trouxe um tema hoje, antes de ir adiante, eu tenho que mencionar um ser muito importante na minha vida, porque não há como começar nenhuma reunião sem citar ele, porque ele é a minha vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, agradecer a ele pela oportunidade de acordar mais um dia e de estar com vocês. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Então, hoje eu trouxe para a gente, deixa eu compartilhar aqui. Onde é que eu compartilho aqui? Eu trouxe para a gente meditar um pouco. Não sei se vocês estão vendo ele todo aberto aí. Sulamita, por favor, Oi. clica em Tenho que abrir apresentação ele, de né? slides, por favor, apresentação de slides. É, Entrou? só falta isso, perfeito. Maximizou agora, Perfeito. perfeito. Oi. Tá tudo bem, tá tudo direitinho, né, Carlos? Dá Isso, para todo isso, mundo ver tá ele sim, arrumado. Tá perfeito. certo. Então, pessoal, o tema que eu trouxe hoje, ele brotou na minha mente, o potencial da cana-de-açúcar. Eu indo trabalhar na GRE, né, na regional, e eu vi várias plantações de cana de um lado e de outro, e percebi que é uma realidade de todos os alunos, até mesmo de todos os moradores aí da região da Mata Sul. Então, eu disse, por que não entrar com os conteúdos, Maria Cleide? Por que não entrar com os conteúdos que a gente tem que vivenciar em sala de aula a partir dessa realidade, dessa monocultura que faz parte da realidade dos nossos alunos? E aí eu observei que a partir dessa monocultura, que desde o do tempo colonial, ela vem sendo plantada no nosso dia a dia, então vem sendo cultivada. Eu disse, por que não incluir os conteúdos previstos no nosso organizador curricular a partir desse tema? Então, eu mexi para lá, mexi para cá, vamos pensar. Então, o potencial da cana-de-açúcar. Então, nesse momento, a gente já fez o acolhimento, demos boas-vindas a todos, está aí a pauta, socialização da pauta, temos os objetivos, temas, conteúdos relacionados, sugestões de aulas práticas, eu trouxe algumas sugestões para os senhores aqui. Eu falo sugestão porque a gente não dita o que o professor tem que fazer em sala de aula, mas a gente de um pensamento
de uma ideia, a gente mostra ao professor que dá para ir por aquele caminho que vai chegar nos denominadores comuns com relação aos conteúdos. E as considerações finais. Nós temos aí a habilidade, essa habilidade está de acordo com a BNCC, tá? Que é analisar e representar com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável e o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Só tirando um parênteses, nós temos aqui para os novos professores, né, que entraram agora no novo concurso, organizador curricular. Ele foi elaborado por uma equipe da Secretaria de Educação e eu tenho esse organizador curricular. Se os professores, alguns não tiverem ainda, eu posso passar para vocês, tá? Porque, infelizmente, eu entrei em contato com a equipe da secretaria e no novo site agora não tem mais essa pasta com esses organizador curricular. O Clebson, né, o meu amigo lá, e ele disse que não tem mais, mas a gente pode disponibilizar para os professores. Então, eu tenho eles em mãos, tenho ele também em pasta, e vou disponibilizar lá no grupo, tá? Então, está aí a nossa habilidade de hoje. E pensando, queridos, que nesse tema, o potencial da cana-de-açúcar, que os senhores podem até, quando for vivenciá-lo na sala de aula, se assim forem, ele perpassa várias habilidades que tem no nosso currículo. Esse tema, ele faz com que a gente possa vivenciar vários objetos de conhecimentos, tá? Do nosso currículo. A gente vai ver. Então, nossos objetivos: fortalecer os conhecimentos básicos de fisiologia e morfologia vegetal e estabelecer associações desses conhecimentos com as culturas de grande importância econômica. Então, a gente sabe que a cana-de-açúcar, desde o tempo colonial, desde que Martim Afonso de Souza, né, vendo aí um pouquinho de história, trouxe a cana-de-açúcar para aqui, para o Brasil, e nas capitanias hereditárias, olha aí a gente vivendo a história e, de uma certa forma, colocando em prática a interdisciplinaridade, né? Então, ela é uma potência, é de grande importância econômica. Coisas boas vieram a existir com o plantio da cana-de-açúcar. Mas também coisas que foi um impacto muito grande também para o ecossistema. Então, a gente, no nosso currículo, fala muito de impacto. Por exemplo, aqui no primeira unidade, primeiro ano, terceira unidade, diz assim, ó, interferência humana, utilização dos agroquímicos, aditivos alimentícios, transgênicos, hormônios, estimulantes de crescimento, entre outros. Biotecnologia, bioética e biorremediação. Ó, com a cana-de-açúcar, a partir da cana-de-açúcar, a gente pode estudar a interferência humana no ecossistema. Para plantar toda essa quantidade de cana-de-açúcar, foi preciso desmatamento da floresta atlântica. E assim a gente vai vendo o restante lá para frente. Deixa eu terminar os objetivos. É porque o assunto é tão bom que vai puxando uma coisa e outra. Avaliar o desenvolvimento de novas tecnologias e novos materiais para auxiliar a redução dos impactos que as atividades humanas causam ao ambiente. A questão aí da interferência humana no meio ambiente, tá? Então, produto da cana-de-açúcar. De pequeno a gente conhece logo o açúcar de cara. De onde veio? A sacarose propriamente dita. De onde veio? Para que serve? Então, é um produto da cana-de-açúcar. O etanol, o sequestro de carbono, a gente vai ver os tipos de... A partir da cana-de-açúcar, a gente pode estudar aí com os alunos, ó, os tipos de plantas. Plantas C3, plantas C4, plantas CAN. Lembrar o que é tudo isso de acordo com o metabolismo de cada um. Verificaremos que
cana-de-açúcar é do tipo C4. Por quê? Porque ela assimila bastante dióxido de carbono. Ela assimila bastante carbono. Em comparação às outras, é a mais que assimila carbono. E isso é positivo para quem? Para o ecossistema, para o meio ambiente, né? Para a questão de minimizar o efeito estufa provocado pela eliminação de CO2. Então, tudo isso a gente pode tirar desse conteúdo. Gerações de emprego. Eu estive falando, Carlos, com uma moradora aí de Palmares, e eu disse, me diz uma coisa, como é a questão aí das usinas? Só uma coisa positiva, a melhor coisa é que gera emprego. Maravilha, gera emprego, coisa boa. Mas como é que é o plantio? Como é que se dá a eliminação dos resíduos da produção da cana-de-açúcar, do álcool? Tem esse cuidado aí, porque não adianta você ganhar, gerar um emprego, ganhar o dinheiro e não ter o peixe para comprar, não ter o peixe para ser comprado. Porque o peixe vai sofrer os danos provocados pela falta de organização na hora do plantio e da eliminação dos resíduos. A cachaça, a rapadura, as fibras, reação animal, porque essas fibras servem para ração animal, geração de energia elétrica, aquecimento da água e o desenvolvimento econômico no geral, certo? O Brasil, pessoal, o Brasil é um dos países que mais produz açúcar e álcool do mundo, tá? Então, nós temos uma grande potência e está chegando aí agora, nesse estudo também que eu fiz, a questão do biogás, a questão do hidrogênio verde, que é também pode ser retirado na produção aí, a partir da produção do plantio da cana-de-açúcar. Então, o povo, o mundo todo está olhando para o Brasil. O Brasil é uma grande potência na produção do hidrogênio verde, certo? Uma grande potência. Lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Então, os conteúdos relacionados, entre outros, eu só citei alguns aqui, mas entre outros, temos a ecologia, está relacionado com a monocultura da cana-de-açúcar, ecossistema, fatores bióticos e abióticos, ciclo biogeoquímicos, tudo isso está no nosso currículo, no nosso organizador curricular. Classificação botânica. Os alunos precisam estudar classificação botânica. Então, a partir desse estudo da cana-de-açúcar, a gente pode inserir a classificação botânica. Morfologia e fisiologia vegetal, biodiversidade e degradação ambiental, conservação do meio ambiente e sustentabilidade dos ecossistemas. E tem outros assuntos que podem ser organizados a partir desse estudo, desse plantio. Então, classificação botânica. Então, como toda planta, a cana-de-açúcar possui uma classificação botânica. Então, temos aí o reino, a divisão Magnoliófita, classe Liliopsida, ordem Graminális, família Poaceae e gênero Saccharum. Dentro desse gênero, nós podemos verificar a presença de várias espécies. Nós temos várias espécies desse gênero Saccharum. Temos o Officinarum, o Sportanium, o Robusto, certo? E o que acontece hoje? Acontece o que muita gente está falando, para que as características mais proveitosas de cada gênero desse possa ser inclusa em uma única planta, para que ela dê mais açúcar, para que ela seja melhor na produtividade, aí entra a questão da biotecnologia, certo? Da biotecnologia que vai usar das alterações do DNA, certo? Da fecundação in vitro, para que essas plantas possam ter melhores características tirados de um gene de uma, um gene de outra, e produzir aí o híbrido, né? A cana-de-açúcar híbrida, e potencializar o fornecimento de todos os seus produtos, principalmente o açúcar e o álcool.
A morfologia, como eu disse, a partir dela podemos estudar a morfologia vegetal, certo? A cana-de-açúcar é uma planta herbácea de grande porte, tem um ciclo perene que pode atingir vários metros de altura. O seu cálido do tipo colmo desenvolve-se em touceiras com cerca de 3 metros de altura e possui nós e entrenós visíveis, casca lisa e serosa. Esses colmozinhos é que eu não tenho um plantio de cana-de-açúcar na minha casa, mas se eu tivesse, eu traria para mostrar, depois na figura mais para frente a gente vai ver, é o que fica entre os nós e entre nós, né? Entre os nós fica o colmo, né? Colmo, e esse colmo, ele é cheio de substâncias açucaradas, de onde tiram açúcar. As folhas com até 1,5 metro de comprimento, cerca de 6 centímetros de largura, e com disposição dística, nascem dos nós do caule, possuem a bainha que envolve os entre nós, e tem uma nervura central distinta, saliente na parte inferior. Tá? As flores mínimas congregam-se em enormes pendões terminais de coloração cinzento prateada. Essa parte da morfologia da cana-de-açúcar é que não importa muito para os usineiros, para as grandes indústrias. Por quê? Porque, como a gente sabe que lá no caule da planta está retido todo o açúcar que vai ser produzido, que vai ser extraído, digamos melhor, quando ocorre a parte da inflorescência, aquele pendão lá para cima, né? E aquelas florezinhas, para ocorrer aquela fase, é preciso a planta dispensar muito ali, ó, do seu açúcar reservado. Então, para a parte industrial, não é muito bom que a cana chegue ao seu estágio final, que é justamente a inflorescência. É preciso que ele venha cortar antes da inflorescência, tá certo? Então, quando você passa na beira da estrada e vê os pendões, você pode dizer, aquela planta ali, ela não vai dar o bastante açúcar, bastante proveito, como as outras que não têm um pendão. Temos aí a estrutura dela, o como eu disse a vocês, as folhas, né? E mostrando mais ou menos as raízes delas, não mostra muito bem aí, mas elas se originam logo no início, algumas raízes mais superficiais, outras mais profundas, tá? Temos aí a brotação. Essa brotação, ela pode ser por esse brotozinho aí, mas também pode ser por sementes. A gente aqui no Nordeste não vê muito a semente da cana-de-açúcar, mas ela existe. Existe a semente. Então, a brotação, o perfilhamento, que é justamente o crescimento de várias plantinhas numa touceira só, tá? Dessa touceira, cada filamentozinho, cada perfilho tem a sua raiz. E depois nós temos o crescimento desse vegetal, onde vai ficar mais separado cada planta. Depois a maturação e ele serve aí para o corte. Um pouco aí da morfologia da cana-de-açúcar. Agora a gente entra na ecofisiologia. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode me interromper e a gente está aqui para a gente conversar mesmo, certo? Então, ela se adapta melhor, ela cresce melhor, justamente em uma temperatura de 30 graus a 35 graus, tá? A germinação da semente também, ela é ótima a 30 graus Celsius, um pouco lenta a 20 graus. A luz, ela só contribui, a semente só germina, a semente da cana-de-açúcar só germina no escuro, e ela precisa de um mínimo de água para germinar. Ainda com a ecofisiologia, né, a fisiologia aí da planta, a brotação dos toletes. Os toletes é onde justamente vai nascer as primeiras raízes, né? Muitas vezes a gente corta uma cana e deixa assim no cantinho do muro. Já ouviu falar? A gente deixa no cantinho do muro e deixa as raizinhas brotarem para a gente poder plantar, né?
Esse eu observei ao longo da minha vida como criança aqui no Nordeste. Então, aquilo ali é justamente um tolete, tá? Ele brota as raízes. Para que ele possa brotar, também precisa-se de uma temperatura de 27 a 33 graus Celsius e não deve ser plantado na chuva. São só algumas curiosidades, meus queridos, para que a gente possa observar que a gente pode aproveitar o máximo dessa monocultura nos nossos estudos em sala de aula. Tá? Ainda na ecofisiologia, nós temos aí o crescimento da parte aérea. O que é a parte aérea? É justamente o caule e as folhas e a inflorescência. Para esse crescimento ocorrer, esse crescimento ele é favorável, como eu disse, em 30 e 35 graus Celsius também. E o interessante desse crescimento é que essa planta, como também o milho e outras gramíneas, ela é do tipo C4. E o que é uma planta C4? Aí é preciso passar para os outros slides, né? Temos a planta C3, certo? Que é a maioria das plantas, dos vegetais que nós conhecemos, certo? Essa planta C3, ela assimila o carbono atmosférico num composto de 3 carbonos, não consegue armazenar o carbono. A principal característica de uma planta C3 é que ela não consegue armazenar carbono. Mas o incrível que vem aí pela evolução é a questão da planta C4, que está dentro a cana-de-açúcar. A cana C4, a planta C4, ela consegue armazenar carbono. Ora, se ela consegue armazenar carbono, Marcos, Pedro, se ela consegue armazenar carbono, ela pode fechar os seus estômatos na hora do sol muito quente. Eita lá, Carlos. A gente falou de quê? De estômago. Outra aula, dá para encaixar na aula de citologia vegetal. Como assim, Sulamita? Vê só. Eu peguei aqui do vizinho ao lado uma cana, ela tá murcha já, ó. Peguei sábado passado, certo? Eu tenho um microscópiozinho aqui em casa, que eu comprei justamente para as minhas aulas práticas com vocês. Aí, eu peguei a cana no sábado mesmo, eu fiz um corte paradérmico. O corte transverso é cortar uma folha desse jeito. Corte paradérmico é cortar superficialmente assim, ó, tá? Então, com um bisturizinho, eu fiz um corte paradérmico dessa planta. Quando eu fiz esse corte paradérmico, eu observei a estrutura de várias células e também observei, ao microscópio, a estrutura dos estômatos. E o que são os estômatos? São as organelas responsáveis pela respiração celular, tá? Então, veja o que me trouxe a noção de ter uma planta C3, de saber o que é uma planta C3, de saber o que é uma planta C4, de saber o que é uma planta CAN. Por quê? Trouxe-me a possibilidade de estudar os estômatos. Os estômatos servem para respiração celular, a respiração da célula. Então, o que é que ocorre no estômago? A fotorrespiração, tá? E também ocorre a troca gasosa. Sai O2 e é absorvido o quê? O CO2. Mas na planta C3, esses estômatos, eles estão abertos o tempo todo, o dia todo no sol, certo? Então, o que é que ocorre com essa planta? Ela tende a perder muita água, Então, é preciso de uma quantidade de água boa, excelente, para que ela possa germinar e se desenvolver. Já a planta C4, que nós incluímos, que estão inclusas aí a cana-de-açúcar, ela tem uma capacidade de absorver o carbono da atmosfera, tá? Quando ela absorve o carbono da atmosfera, ela assimila a partir de 4 carbonos e ela armazena. Só que ela faz isso no período que o Sol está mais ameno, que o Sol está mais frio. Porque quando o Sol está muito quente, o que é que ela acontece com ela? Os estômatos dela fecham o seu ostíolo, tá? Para que não perca muita água.
por isso que ela pode dar em ambiente que não tem muita água. É preciso de água? É preciso, mas que não é necessário tanta, porque ela tem um mecanismo de segurança para não perder água. Então, quando a gente... Vou mostrar aqui. Ó, isso aqui foi a estrutura que eu vi no microscópio, tá? Os estômatozinhos aqui, tá? A sua... As suas células guarda aqui com o ostíolo aqui. Então, ó, os estômatozinhos aqui, tá? Então, essa célula, essa estrutura a gente vê. E o que ocorre? Quando eu peguei essa canazinha, que ela passou um pouquinho de tempo lá no sol, quando eu colhei aqui na casa do meu vizinho, eu percebi que, quando eu olhei o microscópio, ele estava todo fechado. Olha que mecanismo lindo! Para que esse mecanismo, para que ela não perdesse água, ela já percebeu que ela iria perder água. Então, ele se fecha, tá? Para não ocorrer a fotorrespiração. Então, essa é uma das principais características da planta C4. Assimila um carbono no composto de 4 carbonos, faz estoque de carbono. Em alta temperatura, os estômatos fecham. Em baixa temperatura, os estômatos abrem. E elas sobrevivem em ambientes quentes e ensolarados, tá? Temos as plantas CAN, que não podem perder água, então elas fazem de tudo para não perder água. Então, essa planta CAN, os estômatos delas são abertos durante a noite, sendo assim, a captura de carbono é durante a noite. E ela sobrevive em ambientes quentes e muito secos. Aí você observa aí que, passando para a planta CAN, elas fotossintetizam, certo? Mas os estômatos dela fotossintetizam quando? Quando o sol está ativo, tá? Quando é dia. Mas quando foi que ela capturou lá o carbono para a fotossíntese? A partir da noite. Porque durante a noite ela pode abrir com tranquilidade os estômatos dela para que ocorra a troca gasosa e ela não perca água. Aí vem para a planta C4. Fotossintetizam de dia, mas durante quando está muito quente mesmo, certo? Os estômatos dela estão fechados, mas como ela tem reserva de carbono, porque elas guardam carbono, elas podem fotossintetizar também de dia com os estômatos fechados. Então, é a questão evolutiva dos vegetais, tá? Então, já vemos aí essa capacidade. E o que é mais interessante também na questão da cana-de-açúcar é que como ela assimila mais carbono, ela favorece para quê? Para o meio ambiente. Ela só perde, Carlos, ela só perde para a mata nativa, onde foi desmatado, na questão de eliminação de O2, certo? Ela só perde para a mata nativa, mas ela é uma boa plantação para a questão do meio ambiente. Também trouxe aqui, ó, gente, sugestões microscópicas, como eu disse aos senhores, de fazer essa lâmina. Pode ser feito em sala de aula, pode ser feito também no laboratório, você usar o microscópio, tá? Eu digo aos senhores que eu creio que alguns já usam o microscópio. Quando a gente tiver um tempo, eu posso ir nas escolas também para ajudar, auxiliar na utilização desse aparelho, que é muito simples, e a gente observar aí as células vegetais e estudar a morfologia vegetal com microscópio. Então, você pegue uma folha vegetal e coloque sobre a lâmina, faça um corte leve na folha para formar uma pequena fissura, certo? Então, coloque esse cortezinho, bem transparentezinho, dentro bote numa lâmina assim. Eu tenho ela aqui, só um momento, viu? Aqui, ó. Essa foi a lâmina que eu fiz
para observar os estômatos e as células da planta, da cana-de-açúcar. Então, dá para a gente fazer só com água e uma lamínula lá em cima e observa normalmente. Se tiver um azul de metileno, um corantezinho no laboratório, dá para fazer, dá para corar também e verificar junto com os alunos. É uma boa aula. E o interessante da aula prática é que o professor, o aluno também, o estudante, ele consegue absorver com mais facilidade aquele assunto, tá? Então, passando aí, temos aí os estômatos abertos, os estômatos fechados, tá? As plantas C4, vantagens. Geralmente crescem mais rápido do que as plantas C3. Eles fazem melhor uso do carbono, elas fazem, seja para produzir mais raízes ou mais folhas. Então, quanto mais folhas, mais absorção, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, o que ocorre? Produção, no caso da cana-de-açúcar, produção de açúcar. Perde menos água, tá? Aumento da produção de glicose, e elas podem viver em terras onde há pouca água, tá? A ecofisiologia aí da folha é a fonte de produção de sacarose através da fotossíntese. E chegamos na questão interdisciplinar. A gente pode vivenciar aí, chamar o professor de história, chamar o professor de geografia, chamar o professor de química, o de português. Olha, vamos fazer um projeto aqui na escola da gente? Vamos vivenciar aí esse conteúdo sobre cana-de-açúcar, ou até mesmo de outra monocultura, outra realidade da cidade. Vamos vivenciar e vamos fazer um grande projeto para que a gente possa aprender mais com essa monocultura. Então, um pouco de história aí, ó. A cana-de-açúcar, ela vem lá do período pré-colonial, tá? A cana foi domesticada e disseminada por todo o Sudeste Asiático e as ilhas de Papua, Nova Guiné, e tornaram-se centro de diversidade. Depois ela veio pelos portugueses, através dos portugueses. Foram plantadas as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegam ao Brasil, vindas da Ilha da Madeira, e o primeiro engenho é construído, capitanias hereditárias do Nordeste e São Vicente iniciam o cultivo. E agora, no século XIX, a cana-de-açúcar atualmente plantada em quase todas as regiões do país, é um refinamento de cruzamentos realizados no fim do século XIX. Então, é um pouco de história aí sobre essa monocultura, tá? Então, com o projeto Genoma da Cana, milhares de genes ligados a diferentes características da planta foram identificados. Testes com cana geneticamente modificada para aumento de sacarose, porte de resistência a estresses bióticos e abióticos e resistências a doenças estão sendo realizados. Então, o que é que a gente verifica aí dentro desse conteúdo? A questão da biotecnologia, como eu tinha falado, que perpassa aí nos conteúdos de primeiro ano, segundo ano também tem falando sobre biotecnologia, no terceiro ano também. Então, ela vai empurrando aí vários assuntos para frente, a questão do desmatamento, a questão da extinção de espécies, que tudo isso aconteceu para que essa monocultura fosse desenvolvida. Então, por que o Brasil ele se deu tão bem com o plantio da cana-de-açúcar? Por quê? Porque se a gente observar no mapa do Brasil, no mapa mundi aí, ó, a gente vai ver que o plantio dela, em uma certa latitude do mapa do mundo geral, desde lá deixa eu lembrar aqui, desde lá dos países asiáticos, passando pela África, depois o Brasil, ó, é a mesma latitude. Lá na Europa não deu muito certo cana-de-açúcar. O que é que eles plantam lá? Beterraba, né? Então deu muito certo aqui no Brasil, por conta da melhor latitude para o seu plantio, que é de 30 a 35 graus. Aí o funcionamento de um engenho são coisas que a gente pode conversar com os alunos, como era antes, trazendo um pouco aí de história, juntando a química, juntando a biologia,
que é que ocorreu com os animais, e fazer aquele sarapatel todo para entender e vivenciar os assuntos do nosso currículo. Está em um engenho do século XVII, em Pernambuco. No alto podemos ver a Casa Grande, à direita a capela, e embaixo as instalações destinadas à produção de açúcar. E chegamos também naquilo que é muito falado hoje, no impacto, né? No impacto ambiental provocado pelo plantio da cana-de-açúcar. Como eu falei antes, não foi só coisa boa, vieram coisas ruins. Mas o que é que eu, como professor, o que é que eu, como aluno, o que é que eu, como cidadão, como plantador também, que vivo com relação à cana, eu, usineiro, posso fazer para minimizar esses danos? Porque é importante o plantio. Venhamos e convenhamos, é importante, certo? Temos aí vários produtos derivados desse plantio, dessa monocultura. Mas o que é que eu posso fazer para minimizar os danos ao ambiente, tá? Apesar dos benefícios econômicos apresentados pela expansão do cultivo da cana-de-açúcar, algumas questões precisam ser mais bem discutidas sobre a cultura, como os impactos ambientais causados pela queimada, tá? Então, como minimizar os impactos? Eu conversando com algumas pessoas que moram na redondeza aí, e eles falavam, ó, tempo de queima da cana, é muita gente no hospital, questão problemas respiratórios, tá? Será que não seria a hora de trazer? Mas aí, se parar de queimar, como é que vai ter emprego? Então, é muito sério essa discussão, como trazer essa discussão para a sala de aula e fazer projetos em cima dele, entendeu? Então, mas se parar de queimar, se parar de cortar, vai faltar emprego para as pessoas. Mas como organizar tudo isso? É muito sério. É muita questão a se pensar. Impacto ambiental provocado pelo plantio da cana. Entre os principais impactos, nós temos os impactos no solo, rios e águas subterrâneas em decorrência do uso de agroquímicos, tá? Então, por isso que existe aí, entra novamente, como eu falei, a biotecnologia, preparando mudas, preparando espécies que não precisem tanto de agroquímicos assim para se defender das pragas e de outras coisas, tá? Compactação do solo devido ao uso intensivo de máquinas agrícolas, emissão de poluentes pela prática corrente da queima da cana-de-açúcar e empobrecimento da diversidade biológica, vegetal e animal, devido à eliminação de todos os seres vivos, né? Então, todos esses impactos temos condições, como seres humanos pensantes, de minimizar, tá? De minimizar, só basta querer. Tem também, viu, minha amiga? O esgotamento do solo, o solo fica esgotado. Você veja que as usinas, elas muitas vezes abandonam a área porque não dá para cultivar. A monocultura é um atraso da nossa região, por isso que está deixando de... Aqui em Barreiro mesmo quase não tem mais muito plantio de cana-de-açúcar, não. Tem muitas áreas abandonadas, que poderia ter um trabalho para reflorestar essa área. Aqui em Barreiro, depois que plantou cana, desgraçou o nosso clima, na nossa região. Barreiros era a terceira cidade do Brasil que mais chovia. Sim. E agora... E você falou, professora, uma coisa muito importante agora, viu? Você falou uma coisa muito importante sobre a questão do desmatamento, né? Porque desmatamento. Tiraram a Mata Atlântica. Por conta da retirada da Mata Atlântica. Por que essas enchentes hoje? Por que esse desequilíbrio todo, né? Então, são coisas que não dependem também apenas dos nossos projetos, nossos pensamentos, mas depende também dos poderosos, né? De querer fazer de uma melhor forma, porque tem como fazer. Mas a questão de que a melhor forma gasta muito dinheiro. E o que é que um bom empresário quer? Ele não quer gastar muito dinheiro para produzir os seus produtos. Então, sofre, consequentemente, depois a sociedade e o meio ambiente. A senhora falou de uma coisa muito importante, professora. Muito obrigada. Impacto provocado pela vinhaça.
Aí vem outra questão também, a vinhaça, que é o subproduto do refino do álcool, é usado como fertilizante para a cultura. A vinhaça, Ainda tem outro problema da monocultura e na nossa sim, região, que o nosso solo é ácido. E sim, o fósforo que tem na sim, nossa terra, ele envelhece. Se ele envelhecer, ele não volta mais para a cana. Você pode usar a calagem que for, gessagem que for. O fósforo, depois que ele envelhece, ele se cristaliza e não volta mais para a planta. Então, todo local que se planta aqui no nosso país tem que botar fósforo na adubação. Porque o sim. nitrogênio e o potássio ele é móvel, mas o fósforo ele é imóvel no solo. Uhum. Pois Eu é. estou trabalhando com meus alunos, eu plantei, cada turma plantou um pé de milho numa caqueira para a gente observar Abra sua o câmera para a gente ver a desenvolvimento da senhora. planta. Hã? Abra sua câmera para a gente ver a senhora. Eu tô até fora da escola agora, vim em casa, Tudo certo? bem. Eu fiz um plantio, eu vim buscar um material para fazer aula prática com os alunos. Eu Sim. vou fazer uma aula prática, a gente vai fazer fermentação. Aí, em vez de jogar o material fora, a gente aproveita todo o material e faz pão Pois com é. os alunos. Aí eles comem o pão depois. No primeiro Muito ano, que bem. tem fotossíntese, fermentação e respiração. Eles vêem esses três conteúdos fazendo prática. E então, veja só, para o segundo ano, eu comecei, derrei no planto o semestre passado, o segundo bimestre. Então, cada turma plantou uma caqueira, plantou 3 sementes de milho, eu mandei eliminar 2 pezinhos, soltar um pezinho. Eu tirei até uma foto, mas depois, quando eu chegar na escola, eu mostro para vocês depois, certo? Depois a senhora Mas a gente traz tem. para. E eu estou Traz essas. plantando também porque eu quero que eles vejam a monocotiledônia e uma dicotiledônia, feijão É. e o milho, Depois a entendeu? senhora traz, professora Maria, Ah, as hum, fotos para a próxima formação. A gente pode dar pronto. uma pausazinha para a gente ver essa sua experiência, Uhum. porque A essa, gente está. É. essa Eu quero ver com eles também o problema da polinização cruzada, entendeu? O milho é uma planta essencial de polinização cruzada. Eu disse a eles. Ele falou, o que é isso, professor? Eu digo, você vai ver na prática. A gente vai plantar o pé de milho e vai esperar ele até... Ele já está grande, já está com quase 2 metros de altura. Aí, daqui uns dias, ele vai começar a emitir a flor feminina e a flor masculina. Já mostrei para eles tudinho, qual é a flor, tudinho. Tudo que tinha que mostrar, eu já mostrei. Só vamos ver Muito agora na bem. prática. Eu Quando queria, a eu queria espiga ser do milho aluna da só tiver senhora, alguns viu? grãos. Hã? Eu queria ser sua aluna, viu? Só faz 45 anos que eu estou na sala de É, eu aula. queria ser sua aluna. Eu vou ligar para a senhora para pegar Hum. algumas práticas e a senhora depois dá uma formação aqui com a gente, viu? Eu faço muita prática com o menino, Tá com os certo. alunos. Eu faço aula prática. Muito bem, Agora a gente vai professora. fazer essa aí. Eu vou fazer a da Jujuba, que a gente já fez lá. Você lembra? DNA. E vou Lembro, fazer a divisão celular. Vou fazer a da lembro. divisão celular, que a gente faz com barbante e É, cartolina, e papel, ofício mesmo. A gente faz todas as fases da mitose para eles entenderem o que é uma mitose. Eu não chego na meiose sem ele entender o que é a mitose, porque a meiose já é uma consequência, já é para a formação dos gametos. e a Aí que eu dou mitose, e a gametogênese, mitose dá para a gente observar também no microscópio, sabia disso? As é, células se dividindo, dá para ver todas as etapas dela. aí eu não, Boa não, prática não também. trabalho muito com microscópio, porque a gente só tem um que presta. Os outros são tudo muito fraco. Eu tenho um que presta, mas eu não vou botar 40 alunos numa sala de aula no microscópio só. Eu queria que a escola tivesse mais microscópio para a gente trabalhar tudo direitinho. Mas, mesmo assim, eu ainda trabalho com microscopia. A gente já foi para o laboratório, já viu o que é um microscópio, quais são as partes do microscópio. Primeiro ano, eu dei tudo isso aí, observou também célula, observou tudo. A gente prepara a lâmina e observa. Tá bom, professora. Parabéns Tá. aí pelo seu trabalho e é de grande importância a senhora falar aqui conosco a sua vivência na Uhum. sala de aula, porque traz novos estímulos, né? A gente estimula a gente para trazer coisas novas para a escola. Muito Com o obrigada aí pela primeiro sua ano, com o participação. primeiro ano, eu ainda vou fazer outro plantio de milho em outra área, na frente da sala deles, para eles verem o carboidrato do milho. A gente vai Certo. ver isso até o final do ano, a gente vai ver carboidrato.
Vamos plantar agora para quando for no final do ano, eles verem o grão do milho carboidrato que tem no grão do milho, que é açúcar puro, né? É Milho verdade. bom, de qualidade. Aí a gente vai fazer, cada sala, são 3 salas que eu tenho, cada um vai plantar 10 pés de milho, no mínimo, em cada Muito bem. sala. Planta 10 pés de milho e a Agora gente vai faça um observar. plantio para o próximo São João também, viu? Faça lá uma horta Eu fiz há orgânica, um tempo atrás, mas lá uma na horta escola não orgânica para presta, o não. São João também. Lá na escola não presta, porque na época do inverno mesmo aqui, ele alaga tudo. Aí o milho que eu plantei não deu nada, porque alagou 3 vezes. Não tem uma drenagem boa lá na escola. A área de plantio, eu plantei tanto milho, eu vou colher um milho bom, medonho. Não colhi nenhuma espiga. Não deu, É. porque alagou 3 vezes. Ele amarelou e não deu nada. Ele emitiu a panícula em cima, mas a espiga não tinha. Só um parênteses aí, eu também fiz uma plantação de milho agora na minha casa. Eu fiz Hum. uma plantação de milho e chegou um mais sabido de madrugada e comeu todos os meus milhos. Eu disse, eu vou tirar agora não, vou tirar depois. Quem foi? Foi o gambá. Aquele... Ah, Como é o nome dele? É o gambá? é o É. timbu, O gambá. timbu, É. Mas, rapaz, comeu os Ó, meus milho todinho, tinha mais ou menos umas 2 mãos de milho. Meu filho, ele tá certo. lá na escola, Quem tá errada sou eu eu. plantava, eu fiz uma horta lá na escola, tinha uma horta que era de Olha, fora a horta. deixa eu E continuar levaram, aqui. eu plantei o coentro, quando eu fui colher não tinha mais nada. Os alunos, ia colher para os alunos, levaram tudo. Eu Ó, estou fazendo agora plantas medicinais, de novo. Tá certo. Plantas medicinais na eletiva. Aí eu Muito bem. estou plantando um bocado de planta, inclusive eu vou fazer um projeto com a Oropronobis, que é uma planta que é para a gente comer as folhas. É bom para anemia, é anti-inflamatório, é tudo. Tudo na vida que você imaginar. E eu quero ver se eu produzo algumas mudas. Eu só ganhei um pezinho, um galinho que eu ganhei. Meu pezinho chega a estar bonitinho aqui em casa. Vou te mostrar o meu pezinho, que eu plantei aqui em casa. Aqui em casa eu tenho sempre plantas, sabe? Vou Uhum. mostrar o pezinho do Oropronobis. Olha ele aqui. Estão comendo as folhas. Oxente, ué, tá ficando pelado. Não é por aí. Esse pezinho aqui. Certo. Já desapareceu a folha. Foi o povo que estava aqui em casa que comeu a folha. Tem uma pessoa aqui em casa que não é de confiança, comeu as minhas folhas fogo. Eu com cuidado, medonho, para ninguém tirar. Porque esses galinhos aqui, tá vendo? Esses galinhos aqui, todos eles dá para fazer uma plantinha. Aí, se as folhas ficar, ele vai nascendo os galinhos, mas tiraram folha daqui. E eu estou notando desaparecendo as folhas. Eu não tirei nenhuma já para ele crescer e eu poder comer as folhas. Viu? Meu Tá pé de certo, professora. Oropronobis. Deixa eu continuar aqui. É Muito bem. bom, isso aí é Parabéns bom. aí pelo seu trabalho. Tá bom, tá, Então, a obrigado. gente entrando aqui na vinhaça, é outro produto, subproduto do refino do álcool, que também danifica muito o meio ambiente. Mas pesquisas estão sendo desenvolvidas agora para, a partir dele, se produzir o hidrogênio verde, como eu falei antes para os senhores. Existe o hidrogênio marrom, o cinza. O marrom, ele surge aí do carvão, né, produzido através do carvão. O cinza, do gás natural. E o hidrogênio verde, ele é produzido justamente da, de fontes renováveis. E pode-se tirar aí também, produzir a partir dessa vinhaça, tá? Então, o hidrogênio verde é aquele adquirido a partir de um processo livre de emissões de carbono ou com o uso de fontes renováveis de energia. Dessa forma, o hidrogênio verde é uma alternativa sustentável para a produção de combustíveis como biogás. Então, o Brasil, ele está na mira, principalmente dos empresários ali da Alemanha, que tem as máquinas para fazer com que ocorra essa eletrólise, né? Porque é através da eletrólise que separa o hidrogênio da molécula d'água para produzir o biogás.
o biocombustível, o hidrogênio verde. Através desse hidrogênio verde é produzido amônia, produzido outras substâncias, fertilizantes para o meio ambiente, para os plantios. Então, antes aqui, ó, a vinhaça é rica em nitrogênio, que em excesso na água de rios e lagos pode favorecer o crescimento de algas ou eutrofização, tirando o oxigênio da água e matando os peixes. Por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, essa fotozinha, tá? Aqui é um ambiente com baixo nível de nutrientes, então a luz do sol penetra, ocorre normalmente a fotossíntese, os peixes respiram normalmente, mas quando ocorre a eutrofização, através da questão, por conta dos níveis de poluentes, os níveis de nitrogênio, certo? Ocorre pouca penetração aí do sol e acaba com que os peixes morram. Então, quando se lança lá o subproduto da cana-de-açúcar nos rios, os peixes tendem a morrer, tende a ocorrer a eutrofização e tende a desequilibrar o meio ambiente. Há como organizar isso? Há como organizar isso. Só basta o empresário querer, né? Então, qual é o intuito de levar isso para o aluno? Porque o aluno, ele não vai ser aluno o tempo todo, ele vai crescer. E ele pode lá chegar a ser um grande engenheiro, ser os profissionais do futuro que vai ajudar aí a promover a sustentabilidade para esses plantios. Então, temos aí o manejo sustentável, né? A gestão de riscos sociais e ambientais é importante para os produtores de cana-de-açúcar, processadores e empresas de alimento devido às pressões regulatórias, bem como a expectativa dos consumidores quanto aos produtos produzidos de forma sustentável e respeito aos direitos humanos e trabalhistas. Rotação de culturas, manejo integrado de pragas e utilização correta do subproduto da indústria como fonte de adubação orgânica são exemplos de boa prática para o cultivo sustentável de cana-de-açúcar. Também é possível desenvolver e selecionar variedades que se adaptem a condições mais adversas ao cultivo, como, por exemplo, pastagens degradadas, regiões com alto déficit hídrico, solos com alto teor de alumínio e deficiência nutricional. Do lado social, se destacam a prevalência de condições de trabalho dignas, uso de equipamentos de proteção pelos trabalhadores e programas de treinamentos em saúde e segurança do trabalho e colheita mecanizada da cana. A biotecnologia, também com a sua contribuição aí, considerada aqui no sentido restrito, representa uma gama de tecnologias distintas, tais como clonagem de plantas, manipulação gênicas e transferência de genes, tipificação de DNA e mapeamento genético, sequenciamento do genoma. Algumas dessas tecnologias são práticas, consagradas e empregadas no melhoramento da cana, tal como clonagem de plantas por cultivo in vitro, né? Muito utilizado hoje para produzir mudas mais fortes. Então, a uma outra sugestão de aula que eu trouxe para vocês, para os senhores, é justamente a extração do álcool. A gente pode aí fazer uma extração de álcool para que os alunos possam ver, com a ajuda aí do professor de química, entra novamente a interdisciplinaridade contida no nosso currículo, tá? Então, a nossa matéria é ciências da natureza, né? Então, tem aí química, física e biologia. Então, com a ajuda do professor de química, a gente pode fazer essa extração por uma destilação fracionada. A destilação fracionada ela é promovida a partir de dois líquidos que estejam com duas substâncias, que estejam dois líquidos mesmo, que estejam contidas na mesma substância, e essas substâncias tenham pontos de ebulição diferentes. Então, temos aí a água que está no caldo da cana, o álcool está no caldo da cana, então, por destilação fracionada, a gente pode extrair o álcool e mostrar como é esse processo aos
alunos, e esse mesmo processo ocorre nas grandes indústrias, tá? Então, a professora aí falou de fermentação, é uma outra aula prática que podemos fazer também e mostrar a produção aí, a fermentação a partir da cana-de-açúcar. Ciclo do biocombustível, só botei para citar mesmo, e bibliografia. Aqui eu termino, meus queridos, a minha formação. Nós terminamos de 10h07. A gente começou mais cedo hoje, mas aí eu abro espaço para que os senhores possam comentar, possam conversar um pouco comigo, tá? Como a professora aí, Maria, conversou bastante com as suas práticas. Eu a admiro bastante porque ela tem 45 anos aí de vivência em sala de aula e tem muito o que nos ensinar, a professora Maria. Também estou aqui aberta para qualquer comentário e vou deixar aí o espaço para os senhores. Sulamita, só lembrando que já foi enviado a ata de frequência, tá certo? É só olhar no bate-papo, que é importante o preenchimento para deixar registrada a participação. Já foi enviado no bate-papo. Dê uma olhadinha, por favor. Eu peço a todos que abram também as suas janelas, enquanto para Carlos aí tirar umas fotos da gente, bem legal. E está em aberto aí para a gente conversar um pouco mais. Tem muita câmera fechada ainda, Sulamita. Quem puder, agradecemos. Pronto. Só vou pedir a paciência de vocês, tá certo? Vou começar a tirar as fotos. São 3 telas. Peço que guardem um sorriso, segurem um sorriso. A primeira, faltam 2 telas, um momento. A segunda tela. Segurem. O negócio é segurar o sorriso, né? Isso. Pronto. Pronto. Finalizado. As fotos foram tiradas. Ok. Algum comentário, alguma dúvida? Eu vou abrir aqui o chat para dar uma olhadinha. Se alguém tivesse alguma dúvida, seria bom perguntar, não era, Sulamita? Porque aí você explicaria. Perdi a foto. Perdeu a foto, não, professor. A gente pode tirar de novo. Abra sua Entra câmera. aí, Tereza, para tirar foto. Qual Eu estou foi o aqui professor? já faz tempo que eu estou sorrindo aqui, de cabelo Tereza arrumado. participou da foto. Tereza. Estava com dificuldade de abrir aqui a câmera. Quem foi? Quem é o professor? Professor Ginaldo, de Belém de Maria, né? Batateiras. Ô, professor, não seja por isso. Tira o outro com o maior Tem prazer. algum professor, Carlos, tem algum professor novo, né, desse novo concursado aí que foi chamado na sala? Eu. Por isso que estou meio perdido, eu. Você é de onde? Eu estou morando aqui em Lagoa dos Gatos e trabalhando na escola ali em Batateiras. Sou natural de Bonito, Está gostando da Pernambuco. rede? Sim, 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 sim. Já tenho um ano de experiência, né, com contrato Um com a ano de educação quilombola, experiência, muito bom. Seja bem-vindo população mais uma quilombola aqui vez. do Pau Ferrado. Gostou da formação? Sim, 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 com certeza. Pronto, professor Genivaldo. Foto Ginaldo, tirada, viu? tá certo. Obrigado. Por nada. Pronto. Professora Giovana. A Giovana, minha gente, tem uma surpresa para ela. Ela não sabe não, mas eu quero mencionar aqui, ela foi a primeira professora a entrar.
E eu vim no meu coração de dar um presente para a primeira professora que entrasse na aula de hoje. Ela poderia abrir a câmera aí, professora, por favor? Eita, que coisa Giovana, boa, Sulamita. Como oi? foi? Foi dar um presente. A primeira professora que entrou é? Eu disse assim, Obrigada. no meu pensamento eu disse, Boa. no meu pensamento eu disse assim, olha, a primeira professora que entrar, ou professor, vai ganhar um presente. E quando ela entrou, eu disse assim, Giovana, não foi, Giovana? Aí anotei até o nome dela aqui, ó. Anotei até o nome dela. Você é de que escola? Monsenhor Abílio Galvão, O EMAG, aqui em EMAG, o EMAG. Pronto, eu vou fazer chegar em suas mãos um presente, tá? Muito Por a senhora obrigada. ter entrado, a primeira pessoa a ter entrado dos professores na nossa aula de hoje, na nossa formação. Eu agradeço a sua participação, a participação de todos. Mas eu fiz Muito essa legal. surpresa para a gente descontrair um pouco, né? Então, parabéns aí. E não foi por acaso que eu falei o nome Giovana no início, não. Muito obrigada, a sua formação é top. Muito obrigada. Obrigada. Que bom, Giovana, ganhasse um presente, vice. Oi. Algum comentário, gente? Vocês gostaram da formação? O que é que vocês acharam? Se não gostaram, pode falar também, porque aí eu estou aqui para receber as críticas construtivas, né? Para que a gente possa Tamires, me- Daniele, tudo bom? melhorar o nosso Saudades, trabalho. viu? Bom dia, queridos. Bom dia. Eu gostaria de contribuir falando que, como sempre, né, sua formação é brilhante, sempre rica de informações e é muito gratificante participar delas. Muito Saudades, obrigada. viu, professora Tereza? Saudade de você também, Tamires. Apareça, tá? Vou Correria, né? sim. Correria. É mais, meus queridos. Até mais. Gostei muito da formação, professora, bom dia. Foi excelente sua formação, parabéns mais uma vez. Muito Vou obrigada, fazer essa professor. prática lá na Arém Paternidade, vamos estudar, viu? Eu espero que um dia tenhamos uma formação presencial, para a gente ficar lá no laboratório e fazendo um monte de práticas, né, para contribuir aí com vocês. E também eu Ô, preciso de pessoal, vocês para aprender um monte de coisas também. olha, eu já estou recebendo solicitação de planilhas, solicitando o número de professores por área. Eu acredito que a secretaria já está providenciando o financeiro para a gente fazer as formações presenciais. Aguardem, que eu acho que ainda esse ano teremos formações presenciais, tá certo? Aí eu vou caprichar no lanche, na recepção de vocês, no local, vai dar tudo certo. Vamos torcer, né? Para que dê tudo certo. Parabéns pela formação, foi ótimo, viu? Um momento ímpar, parabéns mesmo. Muito obrigada. A gente tem a presença aí da nossa Maria Soares, ó. Entrou a nossa da